Você sabia que com o poder do teu subconsciente você consegue trazer mais amor, mais riqueza, mais saúde e bem-estar para sua vida? E que o melhor de tudo isso é que você não precisa adquirir isso em lugar nenhum. Esse poder já é seu, você precisa apenas aprender a usá-lo. Olá, eu sou a Cris Lemos, facilitadora de autoconhecimento e ativista quântica. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de assuntos relacionados ao autoconhecimento, espiritualidade, física quântica e desenvolvimento pessoal, eu te convido a se inscrever clicando no botão vermelho que aparece aqui embaixo e que você também ative as notificações, porque sempre que eu postar um novo conteúdo por aqui, você vai ser avisado. Para o vídeo de hoje eu trouxe um tema que eu sou apaixonada, que é o poder da mente. E eu acho muito curioso o quanto as pessoas têm medo das suas crenças ou acham que esse processo de reprogramação mental é uma coisa super complicada, muito difícil de ser realizado, quando na verdade a gente primeiro precisa entender como que essa dinâmica acontece. Uma vez que eu compreendo o papel da minha mente consciente e o papel da minha mente subconsciente, eu começo a enxergar que esse processo de reprogramação e transformação mental é mais simples do que eu imaginava. A primeira coisa para a gente entender é que nós temos uma única mente e essa mente ela é dividida em duas partes. A gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. Uma imagem que eu gosto muito de usar para explicar o funcionamento das nossas mentes é a imagem de um iceberg, como eu estou colocando aqui do lado para vocês. Essa imagem, ela fala muito bem da proporção da nossa mente. Então, o topo do iceberg, ele representa de 5 a 10% da totalidade desse iceberg. Aquilo que está abaixo da linha do mar, aquilo que está mergulhado ali nas profundezas, é o que seria a nossa mente subconsciente. Então, a mente subconsciente, a gente não tem acesso a ela tão facilmente, mas ela é muito poderosa e é ela que representa a grande parte de quem nós somos. Na nossa mente subconsciente estão armazenados os nossos hábitos, as memórias, as nossas crenças, todas as informações emocionais, traumas, feridas. Quando que na mente consciente é aquela parte nossa que está atenta e alerta a tudo aquilo que está acontecendo. Ela tem a capacidade de julgar, de escolher, de observar, de raciocinar. Então é uma parte muito importante, mas ela representa de 5 a 10% de quem nós realmente somos. E aí o que é interessante? Quando a gente olha para uma imagem dessas e a gente fala em reprogramar o subconsciente, é natural que a gente foque toda a nossa atenção para trabalhar com a parte de baixo do iceberg. Só que essa parte de baixo, ela não é tão acessível assim. Ela tem as suas limitações, as suas dificuldades, e aí a gente acaba se embananando e muitas vezes acreditando que o processo é muito difícil. Eu costumo dizer que muitas pessoas se tornam escravas e reféns das suas crenças, achando que o trabalho da mudança é super complicado e que não tem jeito. Se aquela crença chegou no subconsciente dela, agora o que resta é ela cruzar os braços e se conformar com essa situação. Quando na verdade não, existe um jeito muito eficaz da gente trabalhar a nossa reprogramação mental sem se preocupar muito com o subconsciente. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Para vocês entenderem um pouquinho da lógica e do raciocínio por trás dessa dica que eu vou compartilhar, vamos usar a metáfora do jardineiro cuidando do seu jardim. Então você, mente consciente, representa o jardineiro. E o subconsciente é aquele terreno, aquele solo extremamente fértil e tudo aquilo que você colocar, tudo aquilo que você semear vai brotar, vai florescer. Se a gente fosse pensar em proporção, um terreno ele é bem grande e o jardineiro é uma parte mínima. Mas quem é que tem o poder de atuação, de causação? O jardineiro. E é um pouco disso que a gente tem que pensar quando a gente olha para a nossa mente consciente e subconsciente. A mente consciente é aquele jardineiro que vai colocando as plantas, as sementes que ele deseja que floresça, que brotem naquele terreno fértil. O terreno fértil, sendo subconsciente, tem uma natureza reativa. Ele não tem um movimento de ação, ele apenas recebe aquilo que o jardineiro está entregando para ele.
Agora para pensar, você sendo jardineiro, semeando ali diferentes plantas, diferentes sementes no seu jardim. É muito comum que a gente passe a nossa vida de forma automática, sem praticar um estado de presença, um estado de consciência daquilo que eu estou fazendo. Então a gente pode pensar nessa imagem, você com um fone de ouvido jogando plantinhas, jogando sementes de forma aleatória. De repente vem um vizinho e entrega para você um pacotinho de novas sementes e você, sem prestar atenção, começa a plantar essas novas sementes. E é um pouco disso que acontece com o nosso subconsciente. A gente, de maneira automática, vai recebendo as crenças, as sugestões de outras pessoas, sem parar para refletir se aquilo faz sentido ou não para mim, se eu concordo, se eu quero plantar esse tipo de semente no solo fértil do meu subconsciente. E isso vai entrando. Só que o subconsciente, ele não vai julgar. Ele não vai parar e falar para o jardineiro, olha, peraí, essa semente eu não vou plantar porque ela não é boa para você. O nosso subconsciente, ele não julga. Ele recebe, ele armazena aquelas sementes e à medida em que a gente vai cuidando, ele vai brotar e ele vai fazer florescer aquilo que foi plantado dentro dele. Agora para pensar. Faz sentido eu ficar quebrando a cabeça, batendo o pé, tentando mudar o terreno, o solo fértil que eu tenho à minha disposição? Ou não seria muito mais inteligente da minha parte mudar o jardineiro, a mente consciente? E é aqui algo que as pessoas acabam se perdendo. A melhor maneira da gente mudar o nosso subconsciente não é focar a energia nele, é trabalhar com a nossa mente consciente, entendendo que o jardineiro é o responsável por plantar as sementinhas no solo fértil. O solo fértil não tem culpa, não tem responsabilidade se o jardineiro está escolhendo de forma consciente ou inconsciente plantar determinadas sementes. Então, o trabalho de reprogramação mental necessariamente passa pela transformação do jardineiro da nossa mente consciente. E aí o trabalho ele fica muito mais fácil, porque a mente consciente é a parte acessível, ela está acima da linha do mar, ela é o topo do iceberg e a gente vê, a gente tem consciência, a gente percebe a existência e a influência que ela tem. O que a gente precisa fazer é começar a ficar mais consciente dos nossos pensamentos, é tirar o fone de ouvido do jardineiro e comandar que ele tenha atenção ao tipo de pensamento que ele anda levando para o subconsciente. Quais são essas ideias? Quais são as sugestões que ele acata e que ele toma como verdade? Quando alguém diz para você, nossa, o planeta está em crise, você tem esse jardineiro que vai poder escolher pegar essa semente e falar, realmente, o planeta está em crise. Leva isso para o subconsciente, ou ele vai falar e falar, poxa, eu escolho não acreditar. Eu escolho acreditar que o momento que o planeta está vivendo é uma grande oportunidade de transformação. E aí eu devolvo essa sugestão negativa para a pessoa que me ofereceu. A gente não precisa fazer isso de fato, né? A gente pode fazer isso de maneira mental. Não aceitar aquilo que nos é fornecido como crenças limitantes. E também fazendo um trabalho minucioso de observar aquilo que você entrega de alimento, de sementes para o teu subconsciente. Entendam, o nosso subconsciente ele é de uma natureza reativa, ele apenas recebe. Ele não julga, ele não questiona, ele não bate pé, ele não discute com você, mente consciente, aquilo que você está entregando para ele. Ele apenas abraça, acolhe e é como se ele pensasse assim, poxa, se ela está me dando isso é porque isso é muito importante para ela. Eu vou fazer de tudo para entregar e devolver isso que ela está me pedindo. Então, quando a gente coloca eu não consigo, o país está em crise, eu sou uma fracassada, essas sementes vão sendo depositadas no nosso subconsciente. Ele olha para isso e fala, caramba, ela é fracassada, o planeta está em crise, ela não é capaz, então eu vou entregar para ela exatamente essas experiências. A gente tem que tomar essa consciência de trabalhar, dedicar energia na mudança e nas ordens que a nossa mente consciente dá para o nosso subconsciente. Esse é um jeito muito eficaz e de autonomia. É claro que a gente consegue trabalhar a reprogramação mental com várias terapias,
diferentes processos, mas no dia a dia a gente precisa se conscientizar desse poder. A gente precisa entender qual é a mensagem que a nossa mente consciente está ordenando para o nosso subconsciente. Senão, qualquer terapia que eu busque complementar vai ser algo paliativo, não vai de fato trazer um resultado transformador. Comece agora a olhar para esse jardineiro interno com outros olhos, com mais atenção e com mais carinho. Comece a cuidar da tua mente consciente, trazendo para ela pensamentos mais elevados e sabendo que o seu subconsciente ele vai se expressar e se manifestar de acordo com a sua forma habitual de pensar. E ferramentas que podem te ajudar nesse autocuidado são as afirmações positivas e as técnicas de visualização. As afirmações positivas, elas são bem simples. Você vai observar os seus pensamentos negativos, as suas crenças limitantes, aquilo que você se percebe dizendo para si mesmo e que você não quer mais que isso se manifeste na sua realidade. Anota esses pensamentos e depois você constrói uma versão positiva disso. Você coloca aquela sentença negativa numa versão positiva e você vai repetir esses pensamentos o máximo que você puder. Você pode ler, você pode espalhar as afirmações pela sua casa, mas que o tempo inteiro você seja lembrado daquilo que você quer transformar dentro de você. Já as técnicas de visualização são muito especiais porque elas oferecem um combo completo. Então, além da afirmação, além do pensamento positivo, você traz para essa comunicação com o teu subconsciente outros recursos que são bem importantes, como a imagem e a experiência sensorial. Sempre quando a gente faz uma técnica de visualização, é bem importante que a gente observe e que a gente traga essa informação a partir dos nossos 5 sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto, se existe algum paladar, se existe algum aroma que possa ser incluído naquela visualização. Tudo isso vai tornar a informação mais real, mais forte emocionalmente e de maior impacto e maior registro do nosso subconsciente. Então, no seu dia a dia, tenha o hábito de fazer afirmações positivas de acordo com aquilo que você quer manifestar, da maneira como você quer que a partir de agora o seu subconsciente se expresse e se manifeste, e tenha também o hábito da visualização, fechar os olhos e criar na sua tela mental esse mundo novo que você quer construir para você. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, que você tenha aberto um pouquinho mais a sua mente para compreender que não adianta a gente ficar colocando tanta energia e tanto esforço para trabalhar com o nosso subconsciente, que muitas vezes é muito mais eficaz que a gente olhe para a nossa mente consciente e comece a transformação lá. Se esse conteúdo foi relevante para você, eu vou pedir que você deixe o seu like aqui no canal, que você compartilhe esse vídeo com as outras pessoas e que se você tiver alguma sugestão de um novo conteúdo, coloque aqui nos comentários, porque para mim é muito importante saber a sua opinião e a sua sugestão de temas que você gostaria de encontrar por aqui. Gratidão pela sua escuta e a gente se vê no próximo vídeo.